Este é um conto sobre um laço que cruza fronteiras e um milagre criado pelo espírito artesanal brasileiro, capaz de salvar vidas. A probabilidade de sobrevivência é de 0%. Desistam agora. Esta foi a sentença cruel e categórica proferida pela instituição médica mais avançada dos Estados Unidos. O método para salvar as gêmeas não existia em lugar nenhum do mundo. Pelo menos não até que eles descobrissem aquela velha zona industrial escondida em um canto de São Paulo. A desafiar a cirurgia de alta tecnologia que havia falhado era um velho e obstinado mestre artesão. Sua arma, uma agulha mais fina que um fio de cabelo. Por que apenas a técnica brasileira, manchada de graxa, seria capaz de transformar o impossível americano em realidade? O inverno em Nova York, o vento gelado e cortante soprava sobre o céu cinzento. Os arranha-céus de Manhattan erguiam-se como lápides frias. Aos pés dessas torres, as pessoas apressavam-se, perseguidas por algo invisível. A cidade celebrava a época natalícia, adornada por luzes deslumbrantes, mas o seu brilho era por vezes cruel, queimando e aprofundando as sombras dos solitários. Jessica Davis olhava a rua movimentada pela janela do café. Suas mãos, através do tecido grosso do casaco, envolviam ternamente a barriga. Ali dentro, duas vidas, ainda pequenas demais para serem vistas, mas inegavelmente presentes, estavam sendo gestadas. Aos 38 anos, após 5 anos de doloroso tratamento de infertilidade e um profundo sentimento de perda, ela finalmente estava grávida de gêmeas. Como autora de livros infantis, ela havia dado sonhos a inúmeras crianças, mas o sonho de segurar os seus próprios filhos era um anseio irrealizado em seu coração. Por isso, hoje, com 20 semanas de gestação, o chamado período estável, deveria ser um dia de celebração triunfal para ela e seu marido, Michael. Vamos, Jéssica. Michael, um gerente de projetos numa empresa de TI, que geralmente era um homem calmo e ponderado, entrou na loja com os olhos brilhando de expectativa juvenil. De mãos dadas, os dois caminharam, impulsionados pela esperança quente, apesar do frio paralisante. Em seguida, iriam ao hospital para confirmar a saúde das gêmeas por ultrassom. À noite, tinham uma reserva para uma pequena celebração num restaurante sofisticado. A felicidade parecia ser algo estável e tangível. Eles não tinham dúvidas disso. O hospital universitário no centro de Manhattan orgulhava-se de possuir o equipamento médico mais avançado do mundo. A sala de espera era refinada como um lobby de hotel de luxo, mantendo uma atmosfera discreta. Mas o ar ali parecia frio, carregado de uma indiferença que rejeitava qualquer calor humano. Chamados entraram no consultório, quem os recebeu foi o obstetra, Dr. Smith, um médico brilhante e caro, mas cuja atitude era estritamente profissional, com uma frieza que tratava os pacientes como meros dados num prontuário. Qual é a situação? O Dr. Smith perguntou sem desviar o olhar do monitor do computador. Jéssica relatou a interrupção dos enjoos matinais e a alegria de sentir os movimentos do bebê. O médico assentiu casualmente e começou a preparar o ultrassom. Um gel frio foi espalhado na barriga e a sonda deslizou sobre a pele. Na tela, uma imagem semelhante a ruído eletrônico deveria revelar duas pequenas sombras. No entanto, a atmosfera na sala congelou no instante seguinte. O médico que operava a sonda parou. Uma ruga profunda vincou sua testa. O som forte e regular dos corações que deveria emanar do alto-falante não apareceu. Em vez disso, surgiram ruídos irregulares. O instinto de Jéssica soou um alarme. Algo estava errado. Michael inclinou-se, espiando o rosto do médico. Doutor, há algum problema? O Dr. Smith pousou a sonda, girou a cadeira para encarar Loss. Sua expressão não continha nem simpatia nem tristeza, apenas a severidade de um juiz que anuncia um fato inabalável. Lamento. A situação é extremamente grave. O médico começou a explicar friamente. Síndrome de transfusão feto-fetal. É uma condição em gêmeos monocoriônicos e diamnióticos onde os vasos sanguíneos na placenta se conectam e o sangue flui excessivamente de um feto para o outro. O que perde sangue sofre de subdesenvolvimento.
O que recebe em demasia sofre de insuficiência cardíaca. No caso de Jéssica, a progressão foi muito rápida, atingindo o estágio 4 terminal. Pior ainda, um dos fetos apresentava uma grave malformação cardíaca. Se a gravidez continuar, a probabilidade de a frequência cardíaca de ambos cessar em poucos dias é superior a 90%. Para a mãe, senhora Davis, há também riscos de insuficiência cardíaca e complicações. A mente de Jéssica ficou em branco. Cessar a frequência cardíaca em poucos dias. Sua compreensão não conseguia acompanhar. Há pouco, ela estava pensando em nomes de bebês e preocupada com a cor do papel de parede do berçário. Michael, com a voz embargada, perguntou: "Não podemos fazer a cirurgia? Ouvi dizer que existe uma cirurgia a laser para cauterizar os vasos." Geralmente, sim. Mas é tarde demais. O estado fetal é muito pobre. A taxa de sobrevivência, mesmo com a cirurgia neste momento, é infinitamente próxima de zero. Além disso, a invasividade da cirurgia apenas expõe a mãe a riscos. O Dr. Smith tirou uma pasta de uma gaveta. Era um documento familiar, mas o último que as pessoas envolvidas gostariam de ver, um termo de consentimento para a interrupção da gravidez. O médico o empurrou para a frente deles. De um ponto de vista médico, a opção mais sensata neste estágio é abortar. A segurança materna deve ser a prioridade. Ou, a palavra sensata cortou o coração de Jéssica como uma lâmina afiada. Em nome da sensatez, pequenas vidas seriam descartadas. Ela agarrou a barriga, ainda estava quente. As palavras do médico soavam como o descarte de uma máquina avariada. Gerenciamento de riscos, processos judiciais, eficiência. O lado frio do sistema de saúde americano mostrava suas garras, encurralando o casal. Isso é brincadeira. Michael deu um tapa na mesa. A primeira vez que seu eu habitualmente gentil mostrava tal fúria. Não viemos aqui para perder nossos filhos. Se houver sequer uma chance, temos que tentar. Este não é o seu trabalho? Sr. Davis, o sentimentalismo não vai melhorar as coisas. Por favor, seja realista. O Dr. Smith permaneceu impassível. Ele vivia num mundo de probabilidades, onde milagres eram fatores incertos não contabilizados. Jéssica balançou a cabeça em lágrimas. Eu não vou assinar. De jeito nenhum. Os dois saíram correndo da sala de consulta, como se estivessem fugindo. No corredor, havia gestantes que pareciam felizes. O paraíso e o inferno estavam separados por uma fina parede. Ao saírem do hospital, a neve começou a cair. As luzes cintilantes da cidade agora pareciam apenas uma ilusão cruel. Em suas mãos, em vez de um futuro, restava apenas o peso opressor do desespero. De volta ao apartamento, reinava um silêncio mortal. Artigos de bebê, que até ontem eram símbolos de esperança, estavam espalhados pela mesa da sala. Jéssica desabou na cama, chorando em silêncio até que suas lágrimas secassem. As pequenas vidas dentro dela estavam em contagem regressiva, um fato que a dilacerava. Michael, por sua vez, trancou-se no escritório, batendo freneticamente no teclado do computador. Como engenheiro de TI, suas armas eram a capacidade de coleta de informações e uma obstinação inflexível. Ele se recusava a acreditar no próximo de zero de Smith. Se não era zero, a esperança existia em algum lugar. Hospitais nos EUA, instituições especializadas na Europa, artigos médicos de última geração. Ele mergulhou no vasto oceano da internet procurando incessantemente. Às 2 da manhã, no quarto escuro iluminado apenas pela tela, as mãos de Michael pararam. Seus olhos estavam injetados, mas fixos num ponto do monitor. Ele encontrou um artigo antigo, publicado em um país insular da América do Sul, Brasil. O autor era um médico brasileiro chamado Ricardo Almeida. O artigo documentava a salvação de fetos em casos desesperadores, como o de Jéssica, utilizando uma técnica própria. Mas o que mais ressoou com Michael não foi o feito médico, e sim uma estranha descrição em uma reportagem anexa. O que tornou a cirurgia possível foi uma agulha cirúrgica de precisão extrema, que só pôde ser fabricada em uma velha fábrica no bairro do Brás, em São Paulo. Fábrica Velha no Brás.
Era um termo antigo, que parecia diametralmente oposto à alta tecnologia. Michael ampliou a foto que acompanhava a reportagem. Havia um médico com uma expressão séria e ao lado dele um velho com um macacão manchado de graxa, com um sorriso enrugado no rosto. O fundo era uma confusão de peças metálicas empilhadas e máquinas antigas com cheiro de óleo. De modo algum, parecia o lugar onde nasceriam instrumentos de precisão que salvariam vidas. No entanto, a agulha na mão do velho, mesmo através da fotografia, exalava um brilho delicado e nítido. Jessica! Jessica! Michael invadiu o quarto, sacudindo os ombros da esposa. Jéssica ergueu a cabeça fracamente. Eu encontrei! É no Brasil! No Brasil, Jéssica, a possibilidade que estávamos procurando está do outro lado do mundo. Michael mostrou a tela, agitado. Brasil, um país com idioma e cultura diferentes, distante, mas ali parecia haver pessoas que agiam sob uma lógica diferente, que não filtravam a vida por sistemas ou probabilidades. Jéssica fitou o velho na tela. Aquele sorriso, em contraste com a máscara fria do Dr. Smith, era um sorriso que fazia sentir a temperatura humana. Mas, será que dá tempo? Meu corpo já está. Eu ligo agora mesmo, por causa do fuso horário. Lá deve ser de tarde. Michael pegou o telefone sem hesitar. O som do discador de chamadas internacionais ecoou no quarto silencioso. Era o único sinal de socorro que um casal no abismo do desespero lançava ao mundo. Lá fora, a neve caía mais forte, mas no coração dos dois acendia-se uma luz fraca, mas que jamais se apagaria. Brás, São Paulo. Este bairro, não muito longe do centro da cidade, já foi o coração industrial do Brasil, o berço da ascensão econômica. Hoje, caminhando por suas vielas, já não se ouve o barulho vibrante das máquinas de antigamente. Muitos galpões fecharam, substituídos por prédios de apartamentos impessoais e estacionamentos. Nessa paisagem em mutação, havia uma velha fábrica de telhado de zinco, como se tivesse sido esquecida pelo tempo. A tinta das paredes externas estava descascada. Uma placa gasta mal anunciava seu nome, Metalúrgica Santa Rita. O telhado de zinco estava enferrujado. O portão de enrolar de metal da entrada emitia um som de lamento a cada abertura. Mas, ao entrar naquele galpão sombrio, percebia-se o ar pesado e denso que pairava. O cheiro característico de óleo misturado com metal penetrava no chão. Décadas de suor e história. E o som rítmico do torno girando, anunciando que aquele lugar ainda era um campo de batalha ativo. O dono da fábrica, João da Silva, conhecido como Seu João, estava curvado, sentado em frente ao seu amado torno universal. Aos 74 anos, suas costas estavam encurvadas, mas as mãos que seguravam o manípulo eram surpreendentemente fortes, com nós grossos, como uma velha árvore com anéis de crescimento sobrepostos. As pontas dos dedos tinham inúmeras cicatrizes e manchas de óleo que nunca sumiriam. Eram as medalhas de honra por mais de meio século de luta contra o metal. Se fosse um torno CNC de última geração, o chamado centro de usinagem, qualquer um poderia produzir o mesmo, bastando inserir um programa. Um toque de botão e o processamento em nível de micron era realizado. Mas a máquina de Seu João dependia apenas da intuição do artesão e do trabalho manual. Apesar disso, havia um motivo para solicitações difíceis, rejeitadas pelas grandes fábricas, serem encaminhadas a esta pequena oficina. A capacidade de ler o temperamento do metal, que a máquina não conseguia compreender, e de infundir um calor que os números não conseguiam expressar. Algo que só um artesão da velha guarda como o Seu João conseguia. Ainda ocupado, Seu João, o portão de metal rangeram e com a luz do sol da tarde, um homem entrou. Seu João, sem levantar a cabeça, respondeu. Com um olhar fixo no metal giratório, Dr. Almeida não bate na porta? Quem entrou foi o Dr. Ricardo Almeida. Apesar de ser uma autoridade brasileira em terapia fetal, era um excêntrico que visitava a zona industrial com tanta informalidade. Não vestia um terno de grife, mas sim um blazer ligeiramente amarrotado e carregava um saco plástico de conveniência.
A amizade dos dois era antiga. Quando o Dr. Almeida era um jovem médico, as pinças especiais que ele havia idealizado foram materializadas por seu João. Desde então, a relação era de uma sina. Doctor, Almeida puxou um banco de ferro próximo e sentou-se familiarmente. Que cheiro bom, este lugar me acalma. Só cheira a óleo. Se não tem nada para fazer, volte para casa, estou ocupado. Seu João parou a máquina, virando-se, embora sua boca fosse rude. Ele sabia que a visita de Dr. Almeida geralmente não era um bom sinal. Se fosse um bate-papo, ele resolveria por telefone. Uma visita pessoal significava, sem dúvida, que ele trazia mais um pedido problemático, ultrapassando os limites da medicina moderna. Como esperado, o Dr. Almeida, com uma expressão séria, colocou uma foto sobre a bancada de trabalho. Tenho que te pedir mais uma missão impossível. A foto mostrava uma imagem de ultrassom. Embora seu João não entendesse os detalhes médicos, sentiu pela atmosfera que as duas pequenas sombras ali retratadas estavam em perigo de vida. São gêmeas, hein? Sim, um caso desesperador. TTTS, estágio terminal. Os médicos nos EUA desistiram. Doutor, Almeida começou a contar, com uma voz baixa, mas cheia de paixão, sobre as gêmeas cujos vasos na placenta estavam conectados, sugando a vida uma da outra. E o desespero da mãe e a imensa determinação dela em vir ao Brasil, seu João ouvia em silêncio. Havia sempre uma história que transcendia números e dados nas palavras de Dr. Almeida. Por isso, seu João não conseguia detestar aquele homem. Muitos médicos tratavam os pacientes como prontuários, mas, doutor, Almeida sempre os via como pessoas. Isso era semelhante à forma como seu João não via o bloco de metal como mero material, mas como um objeto no qual infundir vida. Então, o que você quer que eu faça? Seu João pegou um cigarro e acendeu. A fumaça subiu no galpão escuro. Dr. Almeida apontou para um esboço espalhado na bancada, não um desenho CAD formal, mas um rascunho esboçado à mão, cheio de paixão. Uma agulha oca, 30 centímetros de comprimento. Até aqui, normal. Mas o problema é a espessura. Dr. Almeida fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de seu João e disse: diâmetro externo de 0, 6 milímetros. Diâmetro interno de 0, 3 milímetros. E a ponta do bisel tem que ser usinada com uma precisão de 0,03 milímetros. Seu João, mordendo o cigarro, engasgou 0,03 milímetros. Menos da metade da espessura de um fio de cabelo. E não era um arame simples, mas um metal tubular que precisava ser afinado até esse ponto e ter a ponta usinada com extrema precisão. Está louco? Isso é fisicamente impossível. Seu João cuspiu a frase imediatamente. O metal tinha limites. Ao ser tão afinado, a resistência não se manteria e ele se quebraria ou se deformaria devido ao calor da usinagem. As cânulas atuais são muito grossas. Os vasos sanguíneos dos fetos são frágeis e quebradiços. No momento em que a agulha existente é inserida, o vaso se rompe e causa uma hemorragia maciça. Para salvar alas, precisamos de uma agulha extremamente fina e forte, que possa deslizar entre os vasos como um fio de seda e que permita a passagem do laser para cauterizar os vasos-alvo. Peça uma fábrica grande. A usinagem a laser de última geração pode ser capaz. Fui rejeitado por todas. Dr. Almeida sorriu amargamente. Já percorri várias. Grandes empresas avaliam o custo e o risco do desenvolvimento. Nenhuma empresa vai investir dezenas de milhões neste mercado para um desenvolvimento de baixa taxa de sucesso, apenas por uma paciente. Eficiência, ROI, retorno sobre o investimento, conformidade. Estas palavras se tornaram um muro que impede o desafio do artesão. Só resta você, seu João. Só você consegue conversar com o metal, sentir com a ponta dos dedos, sem depender dos números das máquinas. Se você recusar, aquelas crianças estão condenadas. Dr. Almeida curvou-se profundamente. A camisa de grife do médico brasileiro estava quase ajoelhada no chão sujo da fábrica. Ao ver aquela postura, uma brasa que estava quase extinta no fundo do peito de seu João explodiu.
Aos 74 anos, muito além da idade da reforma, os mestres da sua geração estavam reformados ou haviam falecido. Desde que sua esposa, Eunice, morreu de doença há 3 anos, a paixão pelo trabalho esfriou consideravelmente. Já trabalhei o suficiente, não preciso mais me esforçar tanto. Ele dizia isso a si mesmo constantemente. Mas o homem à sua frente não desistiu. E do outro lado do oceano, havia uma mãe segurando a barriga e rezando. Seu João apagou o cigarro no cinzeiro e levantou-se rudemente. Traga a peça. As pacientes chegam ao Brasil depois de amanhã de manhã. Que? Só 2 dias? Seu João gritou, mas havia um sorriso em seus olhos. A alma do artesão metalúrgico estava agitada. Quanto mais lhe diziam que era impossível, mais acendia sua vontade de lutar. Dr. Almeida parecia saber disso, abriu um sorriso. Obrigado, seu João. Depois que Dr. Almeida saiu, o galpão voltou a ficar em silêncio, mas o ar era visivelmente diferente da densidade de antes. Seu João pegou uma haste de aço inoxidável especial para uso médico na prateleira. Não era aço comum, mas um material de altíssima qualidade, usado em peças aeroespaciais, combinando dureza e tenacidade. Sem técnica comum, a ferramenta nem sequer o arranhava. O trabalho começou. Ele fixou o material no mandril do torno, colocando-o para girar. A ferramenta de metal duro foi cuidadosamente aproximada. Um som agudo ecoou pela fábrica. A cada 10º de milímetro usinado, ele verificava com um microscópio. Se usinasse demais, a resistência cairia. Se não fosse o suficiente, não atenderia à exigência do Dr. Almeida. A linha limite era como caminhar sobre o fio de uma navalha. A noite avançou. O vento frio uivava do lado de fora da fábrica, mas gotas de suor escorriam pela testa de seu João. Ele não ligou o aquecedor. Era a concentração extrema que elevava a temperatura de seu corpo. Pá! Um som seco. A agulha quebrou. Fracasso. Seu João bateu a língua tirando o pedaço quebrado na lixeira. Já havia mais de 10 restos acumulados ali. Está muito duro. Quanto mais afina, mais frágil o metal fica. Mas se eu mudar a temperatura de têmpera, ele perde a tenacidade e não pode ser usinado. Seu João socou a bancada. Suas mãos tremiam. Não era cansaço nem velhice, era o medo. Se ele falhasse, as gêmeas não teriam salvação. O peso esmagou os ombros do velho de 74 anos. Ele havia feito milhares de peças, mas era a primeira vez que uma peça lhe parecia tão pesada. Às 3 da manhã, seu João parou para descansar. Ao beber o chá quente da garrafa térmica, seu olhar caiu sobre o pequeno altar no canto da fábrica, onde estavam a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a foto de sua falecida esposa, Eunice. A foto de sua esposa sorria gentilmente. Ele parecia ouvir a voz dela. Velho, não se esforce tanto. Seu João falou para a foto. Eunice, eu ainda consigo, né? Sua esposa era a pessoa que mais se orgulhava de sua técnica. Suas mãos são mágicas. Ele se lembrava dela dizendo isso, do calor ao segurar suas mãos manchadas de graxa. Não era por dinheiro nem por fama. Se sua técnica pudesse se tornar a esperança de alguém, se aquelas mãos ainda servissem para algo no mundo, isso não seria a magia para se orgulhar perante sua esposa? Seu João levantou-se. A fadiga havia sumido. Ele teve uma ideia. Com o método de usinagem normal, a fadiga do metal era muito grande. Então, ele mudaria o ângulo da ferramenta e aumentaria a rotação ao limite, amolecendo o material com o calor do atrito enquanto usinava. Era um truque acrobático, não escrito em livros, conhecido apenas por seu João. O torno começou a girar novamente. O som da rotação desta vez era diferente, emitindo um grito agudo. Seu João fechou os olhos, concentrando todo o corpo na ponta dos dedos. Não era visão. Apenas a microvibração transmitida aos seus dedos lhe dizia o estado do metal. A usinagem avançava. O metal mudava de forma, como se uma película fosse retirada 0,5 milímetros. 0,4 milímetros é então o diâmetro externo de 0,3 milímetros. Lá fora, o céu começou a clarear. A luz da aurora, entrando pelas janelas da fábrica, iluminou o interior. Naquele momento, seu João realizou o último corte.
prendeu a respiração, até o bater do coração parecia alto. Por um instante, o mundo parou. Lentamente, ele afastou a ferramenta. Aproximou-se do microscópio. Ali estava a agulha mais pura e rígida do que o Dr. Almeida havia pedido. Diâmetro externo de 0,58 milímetros. O bisel na ponta era afiado como um caco de gelo, mas com uma curva suave. Não havia rebarba. Perfeita. Feito! Seu João sussurrou. Sua voz estava rouca, mas cheia de uma certeza de realização. Ele pegou a agulha concluída, colocando-a cuidadosamente na bancada oleosa, como se fosse um recém-nascido. Sob a iluminação fraca da fábrica, a agulha exalava um brilho frio, mas poderoso. Não era apenas um objeto de metal usinado. Era a esperança em si, a cristalização da alma de um artesão e da perseverança da manufatura brasileira. Seu João enxugou o rosto com a manga do macacão manchado de óleo. Não se importou com as marcas pretas. Uma sensação de fadiga confortável percorreu seu corpo. Ele sabia que aquela agulha seria a arma para salvar uma vida do outro lado do oceano. E, embora não estivesse presente, aquela agulha lutaria em seu lugar. O resto é com você, Dr. Almeida. Seu João acendeu um cigarro, falando para ninguém em particular. Na fumaça que subia, parecia ouvir o choro das gêmeas que nunca conhecera. O milagre microscópico, nascido numa viela do Brás, em São Paulo, esperava calmamente por sua estreia. A dezenas de milhares de metros de altitude, no meio do Oceano Pacífico. Abaixo, apenas um mar infinito de nuvens e o azul profundo do oceano. Jessica Davis agarrava a manta no assento da classe econômica, imóvel. Ninguém tinha uma resposta clara sobre o impacto das mudanças de pressão atmosférica nos fetos. O obstetra americano se opôs ao voo, dizendo que era quase suicídio. O risco de ruptura da bolsa, o risco de trombose, o terror de que, se algo acontecesse no ar, ninguém poderia salvá-los. Ignorando todos os avisos, os dois embarcaram no avião para o Brasil, porque esta era a última e única aposta. Michael, ao seu lado, não soltou a mão de Jéssica por um instante. Ele também não dormiu a noite toda, encarando o mapa de voo na tela. Quantas horas faltam? O número indicando a distância até o destino, São Paulo, diminuía a passos de caracol, causando agonia. Gotas de suor frio escorriam pela testa de Jéssica. As cólicas abdominais que a assaltavam ocasionalmente pareciam ser um sinal de sofrimento das gêmeas dentro dela. Tudo bem. Já estamos quase lá. Jéssica repetiu para si mesma inúmeras vezes. Vamos para um lugar onde há pessoas esperando para salvá-las. Por favor, aguentem firme. Após 15 horas que pareceram uma eternidade, o avião deslizou para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Com o impacto da aterrissagem, Jéssica sentiu a tensão se dissipar de seu corpo. O primeiro obstáculo havia sido superado. Ao passarem pelo portão de imigração, o mundo que excedia suas expectativas se desdobrou. O saguão do aeroporto estava surpreendentemente silencioso. O chão lustroso parecia um espelho. As pessoas que circulavam faziam fila de forma ordeira. Acostumados ao caos e às buzinas de Nova York, o casal ficou confuso com a cena organizada. Parecia que haviam chegado a uma metrópole futurista. Senhor e senhora Davis? Na saída do saguão, uma mulher brasileira abordou-os de estatura baixa, mas com olhos firmes. Ela usava um crachá com o nome Sofia Ribeiro. Era a enfermeira coordenadora de saúde da equipe do Dr. Almeida. Seu inglês era fluente e, mais importante, seu sorriso tinha um calor capaz de dissolver a fadiga da longa viagem. Para Jéssica, que estava num país estrangeiro, temendo a barreira da língua, a presença dela era um farol de confiança. Bem-vindos ao Brasil. A viagem foi longa. Sofia Ribeiro lidou com a bagagem com agilidade e os guiou até o táxi que esperava. Ali, outro choque cultural os aguardava. O taxista, vestindo uma camisa casual, desceu do carro amigavelmente para abrir a porta para eles. São Paulo, clínica do Dr. Almeida, Michael conseguiu articular. O motorista, com um sorriso franco, respondeu em um inglês portunhol, welcome. Ele colocou as malas no porta-malas com o cuidado de quem recebia convidados VIP. O interior do carro era limpo, sem um pingo de poeira.
No ZEUA era comum o motorista perguntar impacientemente o destino e o carro estar cheio de cheiro de fast food do passageiro anterior. Mas aqui era diferente. Até mesmo o meio de transporte mais simples parecia ser regido por uma espécie de respeito pelo hóspede, o que os brasileiros chamam de hospitalidade e acolhimento. Os brasileiros têm muito orgulho do trabalho, não é? Michael murmurou, olhando a paisagem passar pela janela. Viadutos da estrada, prédios de apartamentos alinhados ordenadamente. Em todo lugar havia uma sensação de cuidado e manutenção. Sofia Ribeiro sorriu pelo retrovisor. Sim, damos muito valor à humanidade, ao coração que pensa no outro. É o mesmo na área da saúde. Essa frase aqueceu o peito de Jéssica. O coração que pensa no outro. Era exatamente o que eles mais ansiavam. Não um sistema ou um contrato, mas a salvação do coração humano. Talvez, neste país, um milagre realmente pudesse acontecer. O céu de São Paulo, visto da janela do carro, estava nublado, mas nos olhos de Jéssica, ela parecia ver um raio de luz rompendo as nuvens cinzentas. O táxi atravessou o centro da cidade e chegou ao hospital universitário, o Destino. O edifício moderno tinha árvores plantadas na entrada, suavizando a frieza do concreto. No corredor a caminho da sala de exames da obstetrícia, guiados por Sofia Ribeiro, as enfermeiras e funcionários que passavam paravam uniformemente, acenando levemente com a cabeça. Cada gesto transmitia um respeito pela existência do paciente. A porta do consultório abriu-se. Ali estava o homem da foto do site, Dr. Ricardo Almeida. Com as mangas do jaleco branco arregaçadas, a mesa estava cheia de prontuários grossos e algumas anotações manuscritas. Ele se levantou e caminhou diretamente em direção a Jéssica e Michael. Em vez de olhar para o monitor do computador como um médico americano, ele olhou firmemente nos olhos dos dois e estendeu a mão. Prazer em conhecê-los. Sou Ricardo Almeida. Obrigado por virem de tão longe. Suas mãos eram grandes e quentes. Mais importante, seu olhar era forte. Não era o olhar de quem observa um paciente, mas o de um camarada com quem se enfrentam dificuldades. A honestidade do doutor Almeida ultrapassou a barreira da língua, mesmo com a tradução. O exame começou. Dr. Almeida dedicou tempo ao ultrassom. Sua expressão era intensamente séria ao observar a tela, mas ocasionalmente olhava para Jéssica, balançando a cabeça, um gesto de consideração para não a deixar ansiosa. Após o exame, ele pegou um papel e começou a explicar, desenhando, como os vasos sanguíneos estavam conectados na placenta, qual deles estava causando o problema e como ele pretendia cortá-lo. O desenho não era bom, mas era muito mais fácil de entender do que uma lista de termos técnicos. O mais importante era que transmitia a vontade que ele queria comunicar. A situação é grave. Isso está de acordo com o diagnóstico americano. Dr. Almeida informou honestamente. Não mentir ou dar falsas esperanças era seu estilo. Mas ainda não é hora de desistir. As duas gêmeas estão lutando desesperadamente para viver. O coração delas está batendo firmemente. Dr. Almeida apontou para um ponto na tela. Ali estavam 2 pequenos pontos de luz batendo com vida, embora fracos. Lágrimas escorreram dos olhos de Jéssica. Estão vivas. A confirmação desse fato óbvio a fez chorar de alegria. As crianças que foram abandonadas no ZEUA estavam sendo reconhecidas como pessoas ali. A cirurgia será amanhã de manhã. Minha equipe e eu daremos o nosso máximo. Então, por favor, confiem também na vida de seus filhos. A voz do Dr. Almeida tinha uma certeza inabalável. No entanto, Michael, com sua visão aguçada, notou. O Dr. Almeida olhava ocasionalmente para o relógio e, na troca de olhares com Sofia Ribeiro, havia um toque de ansiedade. Será que houve algum problema inesperado? Michael sentiu-se inquieto, mas não podia falar na frente da esposa. No momento, só lhe restava confiar nas mãos daquele médico. Naquela noite, Jéssica estava deitada na cama do quarto individual. Pela janela, podia-se ver a vista noturna de São Paulo. Inúmeros pontos de luz brilhavam como um céu estrelado no chão. Em cada ponto de luz havia uma vida, com suas alegrias e tristezas. Jéssica pousou a mão na barriga. Amanhã, o destino de seus filhos seria decidido.
Dizer que não tinha medo era mentira, mas estranhamente seu coração estava em paz. As pessoas que conheceu desde que chegou, o taxista Sofia Ribeiro e o Dr. Almeida, a gentileza deles a envolvia como um edredom. O coração que pensa no outro. Talvez, neste país, o milagre fosse realmente possível. Por outro lado, na sala dos médicos, anexa à estação de enfermagem, pairava um ar tenso. Dr. Almeida estava com os cotovelos apoiados na mesa, segurando o telefone. Faltavam menos de 12 horas para a cirurgia, mas a arma crucial ainda não havia chegado. A fábrica do Brás. Seu João, o contato havia sido interrompido. Ele havia recebido uma mensagem na noite anterior dizendo que estava pronto, mas o item não havia sido entregue ao hospital. Pelo temperamento de seu João, ele estaria fazendo ajustes finais até o último minuto. Aquele artesão obstinado era um homem que não permitia compromissos até estar satisfeito. Dr. Almeida, se não for rápido, Sofia Ribeiro advertiu, preocupada. Dr. Almeida balançou a cabeça. Ele vai conseguir. Seu João é assim. Embora dissesse isso, o próprio Dr. Almeida estava inquieto. A cirurgia era impossível com instrumentos convencionais. Se a agulha feita por seu João não chegasse, a cirurgia não poderia começar, ou se começasse, falharia devido a uma hemorragia causada pelo rompimento dos vasos. Ele havia prometido ao paciente dar o seu máximo, mas sem a ferramenta para exercer o seu máximo, ele seria apenas um espectador impotente. Doctor, Almeida olhou pela janela, procurando a direção do Brás na paisagem noturna de São Paulo, o hospital universitário com os equipamentos mais recentes e a velha fábrica cheia de graxa do Brás. Dois lugares contrastantes estavam agora conectados por um fio invisível. Se essa linha se rompesse, duas pequenas vidas cairiam na escuridão. Por favor, seu João. Dr. Almeida sussurrou como uma oração. Michael e Jéssica também rezavam no quarto. Para um Deus estrangeiro com o qual não conseguiam se comunicar ou para algo que ainda não tinham visto. A quietude da véspera da cirurgia era pesada e longa, como a calmaria antes da tempestade. Todos esperavam por aquela única agulha que faria a roda do destino girar, acreditando no milagre que estava para chegar. O momento do milagre, 1 hora antes da hora marcada para a cirurgia, uma moto de motoboy parou bruscamente na entrada do hospital. O entregador, usando um capacete, segurava cuidadosamente não uma caixa de alumínio selada, mas uma velha caixa de papelão manchada de graxa. O destinatário estava escrito com uma caligrafia apressada, Ricardo Almeida. Sofia Ribeiro, que o recebeu, sentiu um instante de insegurança com peso incomum, mas o leve cheiro de óleo que vinha da fresta da caixa anunciava que era de fato algo da metalúrgica Santa Rita. Ela correu pelo corredor com o som de seus saltos, correndo ofegante para onde Dr. Almeida esperava, perto do elevador. Doutor, chegou. Dr. Almeida pegou a caixa em silêncio e abriu ali mesmo. De dentro, saiu um embrulho com várias camadas de amortecimento e, no fundo, uma bancada oleosa. Uma embalagem que parecia ter viajado no tempo. De uma época passada, Dr. Almeida abriu-a cuidadosamente. Sob a luz fria do teto, um pedaço de metal emitia um brilho nítido. Um tubo de aço inoxidável de 30 centímetros de comprimento. Mas sua ponta era tão fina que o olho nu mal conseguia percebê-la. Sua pureza era cristalina, com um brilho frio e forte. Dr. Almeida pegou uma lupa do bolso e inspecionou a ponta da agulha. No instante seguinte, um sorriso surgiu em seus lábios. Bingo! Aquele velho não havia seguido os 0,03 milímetros do pedido. Ele havia feito a ponta mais fina ainda e adicionado um microsulco, em nível de micron, na ponta do bisel. Era uma ideia engenhosa para evitar que a agulha escorregasse facilmente após perfurar o vaso. Não estava escrito no desenho, mas o velho artesão havia imaginado o que seria necessário no campo cirúrgico, apenas com a sua imaginação. Ele havia infundido vida no metal. Dr. Almeida colocou a agulha com reverência na bandeja esterilizada. Ele acenou vigorosamente para Sofia Ribeiro. Vamos, estamos prontos. Na sala de espera pré-operatória, Jéssica, já vestida com o traje cirúrgico, e Michael, que a acompanhava, estavam tensos. O rosto de Jéssica estava pálido, os lábios tremiam.
Michael apertava as mãos como se estivesse rezando. Dr. Almeida parou na frente deles. Com uma voz firme, que podia ser ouvida através da máscara, ele disse: chegou a melhor arma. Com a intenção de fazê-los entender, Dr. Almeida continuou em um tom lento. É uma agulha feita por um artesão brasileiro, lapidada com a alma. Com ela, com certeza conseguiremos. Lágrimas brotaram nos olhos de Jéssica. Ela pousou a mão na barriga e respirou fundo. A maca começou a se mover. No momento em que as pesadas portas do centro cirúrgico se abriram, Jéssica olhou para o teto, oferecendo um agradecimento ao artesão desconhecido sob o céu distante. O fato de um velho, que ela nunca tinha visto ter trabalhado a noite toda pelos seus filhos, a encorajou imensamente, acalmando seu coração, trêmulo de medo. O centro cirúrgico estava frio. As luzes cirúrgicas brilhavam intensamente sobre a mesa de operação. Inúmeros monitores emitiam sons eletrônicos. O anestesista colocou gentilmente a máscara no rosto de Jéssica. Respire fundo, vai dar sono. Enquanto sua consciência se afastava, Jéssica viu pela última vez o olhar confiável do Dr. Almeida. Então, ela caiu na escuridão profunda. Sinais vitais estáveis, anestesia ok. Com a voz do anestesista, Dr. Almeida pegou o bisturi. Agora era uma corrida contra o tempo. Uma pequena incisão foi feita no abdômen de Jéssica. Através dela, uma guia chamada trocarte foi inserida. Em seguida, o endoscópio e a agulha especial foram cuidadosamente introduzidos através do trocarte. A tela mostrava a imagem dentro do útero. Ali se desdobrava um mundo de mistério e crise da vida. Duas pequenas vidas flutuavam no líquido amniótico. Na tela, seus respectivos batimentos cardíacos e fluxos sanguíneos eram exibidos em números. Os números mostravam a cruel realidade. Um lado com números muito altos, indicando sobrecarga cardíaca. O outro lado muito baixo, próximo ao limite de sustentação da vida. Um estado de desequilíbrio flagrante. Localizem a anastomose vascular. A voz do Dr. Almeida ecoou na sala. A ponta da câmera navegou entre os inúmeros vasos sanguíneos que corriam sobre a placenta, procurando a causa do desequilíbrio. O modo Doppler foi ativado. O fluxo sanguíneo era exibido em cores vermelha e azul. Na rede vascular complexa, havia um bypass com fluxo anormal. Ali, o vaso sanguíneo com pulsação forte foi identificado no centro da tela. Este era o culpado que estava desequilibrando o destino dos dois. Dr. Almeida pisou no pedal, preparou o laser. Através da parte oca da agulha feita por seu João, uma fibra ótica de laser extremamente fina foi guiada até a ponta. O útero balançava ligeiramente, acompanhando a respiração. Lendo esse ritmo, ele mirou um momento de quietude e disparou. Um clarão passou pela tela. Pelo calor do laser, o vaso sanguíneo coagulou. O fluxo sanguíneo anormal foi interrompido. O primeiro sucesso. Mas ainda não havia acabado. Havia vários vasos causadores. Dr. Almeida identificou os alvos um após o outro e os tratou metodicamente. Gotas de suor escorriam de sua testa. Sofia Ribeiro, silenciosamente, lhe passava gaze para secar. Todos no centro cirúrgico prendiam a respiração, observando os números nos monitores e as mãos do Dr. Almeida. A cirurgia parecia estar correndo bem, mas a maior dificuldade surgiu de repente. Ao empurrar a câmera para dentro, as mãos do Dr. Almeida pararam. O problema inicial. O vaso estava escondido em uma posição complexa entre a parede uterina e a placenta. Pior, uma membrana amniótica havia formado uma parede, bloqueando o acesso frontal. Com os instrumentos cirúrgicos normais, era impossível alcançar o vaso daquele ângulo. Forçar a agulha poderia danificar a parede uterina e causar um acidente grave. Mas, se aquele vaso fosse deixado, a cirurgia não seria um sucesso completo. A tensão na sala aumentou. A frequência cardíaca dos fetos estava diminuindo. Não podemos demorar mais, o anestesista alertou. Dr. Almeida mordeu o lábio. Cheguei até aqui e vou falhar. Era essa a razão pela qual o médico americano havia julgado ser impossível? Mas na mente de Dr. Almeida surgiu o sorriso destemido de seu João. Não subestime o que eu faço. Ele parecia ouvir a voz do velho obstinado.
Dr. Almeida respirou fundo e mudou a forma de segurar a agulha. Em um ângulo onde o aço inoxidável comum se dobraria, ele tentou curvar a agulha da metalúrgica Santa Rita. Não era uma lâmina de aço japonesa rígida, mas uma ferramenta forjada pelo artesanato brasileiro, que mantinha uma tenacidade forte, flexibilidade que supera o limite do metal, seu João havia dito. Só posso apostar nisso. Vai funcionar? Por favor, mestre João. Dr. Almeida concentrou todos os seus nervos na ponta dos dedos, empurrando a agulha lenta, mas audaciosamente. Ela avançava, como se estivesse deslizando pelas frestas de um tecido conjuntivo viscoso. A agulha, vista pela tela, curvava-se de uma forma inacreditável. Já deveria ter ultrapassado o limite de fadiga do metal. Não seria surpresa se quebrasse a qualquer momento. Se quebrasse dentro do corpo, a recuperação seria extremamente difícil. Na tensão que parecia poder ser cortada, a mão do Dr. Almeida não parou. A agulha chegou acima do vaso-alvo. Mais 1 milímetro. Mais fundo. A agulha, como se fosse um ser vivo, se curvava, transmitindo a vontade de Dr. Almeida precisamente para a ponta. Não era mais apenas um objeto de metal usinado. Era uma extensão do seu corpo, onde a obstinação do artesão e a técnica do médico se fundiam. Peguei. No instante em que o médico sussurrou, o laser disparou. O sinal de fluxo sanguíneo desapareceu na tela. Bloqueio bem sucedido. Lentamente, ele retirou a agulha. Ela não quebrou, manteve a forma curva, completando sua missão final. Tratamento de todos os vasos concluído, Dr. Almeida declarou. Um suspiro de alívio irrompeu no centro cirúrgico. Ajustar o equilíbrio do líquido amniótico. Preparar o ambiente intrauterino. Na tela, os 2 batimentos cardíacos começaram a desenhar um ritmo forte e estável, como se o caos de antes fosse mentira. Era a prova de que as 2 vidas haviam recomeçado a traçar seus próprios tempos. Frequência cardíaca estável. Os 2 estão normais. A voz do anestesista soou como uma trombeta de vitória. Toc-tá. Almeida soltou um longo suspiro sob a máscara, afundando na cadeira. A sensação de exaustão atingiu todo o seu corpo, mas era uma fadiga confortável. Sutura, fechamento da incisão. A cirurgia terminou. Olhando para o relógio, havia ultrapassado o tempo previsto em mais de 2 horas. Tão intensa havia sido a luta em um mundo microscópico. Dr. Almeida tirou as luvas e fitou a agulha mágica na bandeja esterilizada. A agulha, tendo completado sua missão, jazia em silêncio. Sua forma ligeiramente torcida era a marca da batalha e a prova da vitória. Obrigado, seu João. Dr. Almeida sussurrou. Sem aquela agulha, ele jamais teria superado aquela viscosidade. Algo que os fabricantes de equipamentos médicos de última geração não conseguiam fazer, mesmo com milhões, foi feito naquela fábrica manchada de graxa. A técnica não era apenas números na folha de especificações. Tinha significado porque havia um coração que pensava na pessoa que a usaria, na pessoa que seria salva. Essa pequena agulha o havia ensinado novamente. Ao sair do centro cirúrgico, Michael esperava no corredor. Assim que viu o Dr. Almeida, pulou da cadeira. Parecia incapaz de falar, apenas fitando o médico com um olhar de súplica. Dr. Almeida tirou a máscara e acenou lentamente com a cabeça. Então, ele levantou o polegar direito e um sinal de joinha. Não foram necessárias palavras. Aquele único gesto libertou todo o peso. Michael desabou no chão, cobrindo o rosto, chorando. O uivo de um homem ecoou no corredor. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio e gratidão. Libertadas do limite extremo, Sofia Ribeiro gentilmente colocou a mão nas costas de Michael. Dr. Almeida observou a cena, pegou o celular do bolso. Havia apenas uma pessoa para ligar. O telefone tocou uma vez e foi atendido, como se estivesse esperando. É o Dr. Almeida? A voz rouca veio do outro lado. Era Shen Tiankai. Terminou, seu João, um grande sucesso. É mesmo? A resposta foi breve, mas Dr. Almeida sentiu profundo alívio e alegria em suas entranhas. Graças à sua agulha. Sem aquela obstinação eu teria desistido. H.E. É claro. Você acha que foi feito por quem? Seu João bufou, como se estivesse atuando.
Me pague um churrasco e cerveja. Pode deixar, vou te pagar um dos bons. Desligando o telefone, Dr. Almeida olhou pela janela. O céu de São Paulo havia clareado em algum momento, um vasto céu azul e brilhante. Sob aquele céu, em uma pequena fábrica, um velho provavelmente olhava para o mesmo céu. A técnica de ponta e a alma do velho artesão. A união dos dois havia guiado duas pequenas vidas para o futuro. Dr. Almeida ajeitou a gola do jaleco e voltou à sua expressão de médico. O trabalho ainda não havia terminado. Ele precisava vigiar Jéssica até que ela acordasse. Seu passo era muito mais leve do que antes da cirurgia, cheio de orgulho. Jéssica, ao sair da anestesia, sentiu-se flutuando na água. Ela abriu os olhos. Um teto desconhecido. A luz suave da manhã entrava pela fresta da cortina. Era a manhã de São Paulo. Ela tentou recuperar a memória. Certo, eu fiz a cirurgia. Um medo intenso a assaltou. Como estão na minha barriga? Aquelas pequenas vidas ainda estão lá? Ela tentou estender a mão para tocar o abdômen, mas até mesmo a ponta do dedo parecia pesada e incapaz de se mover. Acordou! Uma voz tranquila veio ao lado. Era o Dr. Almeida. Ele devia ter passado a noite acordado, mas seu rosto mostrava alívio em vez de cansaço. Ao seu lado estava o marido Michael, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e a enfermeira Sofia Ribeiro observando-a com preocupação. Jéssica queria falar, mas sua garganta estava seca e não conseguia emitir som. Dr. Almeida, percebendo sua ansiedade, assentiu. Ele puxou um aparelho médico para perto da cama. Era um estetoscópio fetal para verificar o coração dos bebês. Ouça, por favor. Dr. Almeida colocou a sonda na barriga de Jéssica. O ar na sala ficou tenso. Um ruído estático saiu do alto-falante. Em seguida, um som forte e regular ressoou. Era o ritmo mais bonito do mundo. E não era só. Movendo ligeiramente a posição da sonda, outro som com um ritmo ligeiramente diferente, surgiu dum-dum-dum. 2 sons cardíacos, 2 vidas estavam traçando seu tempo ali. Lágrimas escorreram dos olhos de Jéssica. Estão vivas. Os filhos que foram dados como perdidos estavam firmemente vivos sobre o céu brasileiro. Michael apertou a mão de Jéssica. Sua mão tremia. Não eram necessárias palavras. Apenas ouvir aquele som regular era a salvação de suas almas. A cirurgia foi um sucesso. O progresso é excelente. As palavras de Dr. Almeida soaram como um evangelho. Jéssica olhou para o médico com os olhos marejados, repetindo com a voz rouca: "Obrigada, Dr. Almeida." Dr. Almeida desviou o olhar, um pouco envergonhado, olhando para a janela. Ali se desdobrava o céu de São Paulo, imutável. Mas a paisagem parecia diferente do dia anterior, tingida com a cor da esperança. Alguns dias depois, quando o estado de Jéssica se estabilizou, Michael perguntou a Dr. Almeida sobre algo que o incomodava, sobre a agulha que foi a chave para o sucesso da cirurgia. A frase "alma do artesão brasileiro", dita pelo doutor Almeida, empolgado após a cirurgia, havia ficado profundamente gravada no coração de Michael. O fato de uma agulha minúscula, em vez de um equipamento gigantesco, ter mudado o destino, despertava um forte interesse e reverência no engenheiro. Que tipo de pessoa fez aquela agulha? É um engenheiro de uma grande empresa? Dr. Almeida balançou a cabeça. Não, é um seu João de uma pequena fábrica a uns 30 minutos de carro daqui. É um galpão tradicional, com poucos funcionários. Michael duvidou do que ouvia. O instrumento que tornou possível a cirurgia que desafiou a medicina mundial foi feito em um lugar tão pequeno? Dr. Almeida continuou. É um homem chamado João da Silva. Obstinado, mal-humorado, nada gentil. Mas é o único artesão no mundo que consegue falar com o metal. Sem ele, esta cirurgia nunca teria sido um sucesso. Dr. Almeida explicou como a agulha negra e brilhante contornou os vasos viscosos e guiou o laser para o alvo. Um ajuste humano que dependia da intuição e experiência do artesão, não de números e cálculos. Aquilo superava o limite da ciência. Isso chocou Michael, que cresceu na sociedade americana buscando racionalidade e eficiência. O fato de o conhecimento empírico ter salvado uma vida trouxe-lhe um choque e, ao mesmo tempo, uma emoção calorosa. Posso conhecê-lo? Eu quero agradecê-lo de qualquer maneira, Michael implorou.
Dr. Almeida coçou a cabeça, com uma expressão ligeiramente constrangida. Seu João não gosta de aparecer, mas, por acaso, ele vem ao hospital hoje para recolher a agulha na caixa. Se for um encontro casual, acho que dá para se verem. Naquela tarde, o lobby do hospital estava cheio de pacientes, o chão de granito polido e os tetos altos. No meio daquele espaço sofisticado, um velho que estava visivelmente fora de lugar estava na entrada. Seu macacão velho estava manchado de graxa e ele usava botas de segurança. Era João da Silva. Ele parecia desconfortável, olhando ao redor, ignorando os olhares dos transeuntes e mantendo uma carranca. Dr. Almeida desceu do elevador e se aproximou, trazendo Jéssica em uma cadeira de rodas e Michael a empurrando. Seu João percebeu a presença deles, virou-se para voltar, mas foi chamado por doutor. Almeida... Seu João, não fuja. Tem alguém para te apresentar. Seu João parou, relutante. Ele tirou o boné sujo e coçou a cabeça. Suas mãos eram escuras, os nós dos dedos grossos com pó de metal preso sob as unhas. Mas nos olhos de Jéssica, aquelas mãos eram mais belas e nobres do que qualquer joia. Estas mãos lutaram no mundo de 0,3 milímetros e sustentaram a vida de seus filhos. Mestre João, muito prazer, sou Michael Davis. Michael saudou através da tradução de Sofia Ribeiro. Seu João apenas resmungou um baixo olá, mas seus olhos olhavam gentilmente para o casal e a barriga protuberante de Jéssica. Muito obrigada de verdade. Graças à agulha que o senhor fez, nossos filhos foram salvos. O senhor é o herói de nossa família, Jéssica disse com lágrimas. Seu João corou, acenando com a mão. Não diga isso. Eu só fiz o trabalho que o Dr. Almeida pediu. Não sou herói nem nada. Seu tom era rude, mas permeado de timidez e orgulho de artesão. Michael deu um passo à frente e estendeu a mão direita para seu João. A mão grande e clara do americano e a mão áspera e escura do artesão brasileiro. Seu João hesitou por um instante, mas limpou a palma da mão vigorosamente em seu macacão e apertou a mão. Thank you very much. Michael apertou a mão com força. Embora houvesse uma barreira linguística, o calor transmitido pela palma da mão era suficiente. Gratidão, reverência e a oração pela vida correram como uma corrente elétrica entre os dois. O canto dos olhos de seu João relaxou ligeiramente. Ele apertou a mão com um resmungo. Que venham bebês saudáveis. Sofia Ribeiro traduziu. Jéssica e Michael assentiram profundamente. Seu João se despediu brevemente e caminhou rapidamente para a porta automática, como se estivesse com vergonha. Suas costas, embora pequenas e ligeiramente curvadas, projetavam uma sombra que parecia maior e mais confiável do que qualquer outra, iluminada pelo sol da tarde. Ele é um homem muito legal, não é? Michael sussurrou. Dr. Almeida assentiu com orgulho. Sim, essa é a alma do Black Hand brasileiro. O lobby do hospital voltou à sua rotina calma, mas no coração de Jéssica e Michael permaneceu uma luz quente que não se apagaria. A mais recente tecnologia médica e a antiga alma do artesão, o encontro dos dois, havia provocado um milagre. Eles jamais esqueceriam o que aconteceu naquele país e prometeram que quando os filhos nascessem e crescessem, contariam a eles. As vidas de vocês foram protegidas pelas mãos de muitas pessoas nesta ilha distante no hemisfério sul. Jéssica pousou a mão na barriga novamente. Dum-dum. O batimento era forte e gentil, assim como o calor da mão do artesão que ela havia apertado. A primeira estrela começou a brilhar pela janela, como se estivesse abençoando silenciosamente o futuro deles. Meses depois, de volta a Nova York, quando a neve começou a cair pela primeira vez, Jéssica entrou em trabalho de parto. Na sala de parto do hospital universitário que havia julgado a chance de sobrevivência como 0, o médico-chefe era o Dr. Smith. Ele havia recebido relatórios do sucesso da cirurgia no Brasil, mas sua atitude continuava cética. A carga na mãe, as sequelas nos fetos, a cicatriz deixada no útero. Pela lógica médica, a cirurgia de TTS realizada daquela maneira não poderia ter ocorrido sem problemas. No entanto, no momento em que o Dr. Smith abriu o abdômen de Jéssica e confirmou o estado do útero, o ar na sala de cirurgia silenciou-se.
como é possível? As mãos de Smith pararam. À sua frente, a parede uterina estava lisa e limpa, como se nada tivesse acontecido. Normalmente, a cirurgia fetal deixa marcas de inserção de instrumentos ou tensão de suturas, o que muitas vezes prejudica o crescimento das gêmeas ou representa um risco para futuras gestações. Mas o útero de Jéssica mal tinha algo que pudesse ser chamado de cicatriz, apenas um microponto de punção, visível apenas com um microscópio. Era o ferro do milagre, lapidado por seu João, que havia entrado como se estivesse deslizando entre as células de sutura, completando o tratamento sem danificar o tecido. O que aconteceu? O médico brasileiro usou magia. Ao murmúrio de Smith, Jéssica, em sua consciência turva pela anestesia, sorriu. Não é magia, é o ápice da técnica, produzida por mãos manchadas de óleo e suor. Pouco tempo depois, o choro alto irrompeu na sala de parto. Um e depois outro, gêmeos saudáveis. O peso era suficiente e a cor da pele era de um rosa claro e transparente, cheios de uma vitalidade que tornava inacreditável que um dia tivesse enfrentado insuficiência cardíaca. Quando Michael entrou na sala de parto e pegou as duas pequenas vidas em seus braços, ele nem se preocupou em enxugar as lágrimas que escorriam. Ele ouviu as enfermeiras cochicharem. É um milagre. Mas Michael sabia. Não era um ato divino. Era o resultado inevitável da obstinação de Dr. Almeida, da técnica de seu João e da gentileza de muitos brasileiros. O tempo passou. A estação deu a sua 7ª volta. A sala de estar da família Davis estava decorada com balões coloridos e fitas. No doce cheiro de bolo, era o 7º aniversário de Noah e Oliver. Os meninos cresceram saudáveis, muito mais do que se poderia esperar. Vê-los correndo no jardim, cobertos de lama e rindo, era o tesouro mais precioso para Jéssica e Michael. Vocês dois venham para a câmera, Jéssica chamou. Os gêmeos, vestindo camisas idênticas, sentaram-se no sofá. Hoje era um dia de ritual especial. Enviar uma mensagem de vídeo aos benfeitores do Brasil todo ano, no aniversário, tornou-se um costume na casa dos Davis. Estão prontos? Michael apertou o botão de gravação do tablet. Os dois meninos se entreolharam, um pouco envergonhados, e gritaram a frase que haviam praticado. Seu João, Dr. Almeida, feliz aniversário, obrigado, em um português carregado, mas esforçado. Noah se aproximou da tela, dizendo orgulhosamente, eu entrei para o time de futebol, minha camisa é a número 10. Oliver se espremeu, sem querer ficar para trás. Eu fiz um desenho, olhem, é o avião daquela época e este é o hospital no Brasil. No papel de desenho havia uma imagem colorida feita com giz de cera. Nela estavam a mãe deitada, o médico de jaleco branco e um velho de chapéu de boné e macacão azul. Eles nunca o tinham visto, mas através das histórias que os pais lhes contaram sobre os heróis brasileiros, a existência de seu João havia se tornado tão familiar e grandiosa quanto a de um herói lendário. Um dia vamos ao Brasil visitar o vovô. Tem que viver muito. Os dois acenaram. A mensagem de vídeo terminou. Jéssica anexou o vídeo e uma mensagem de agradecimento, apertando o botão de envio. Os destinatários eram o Dr. Ricardo Almeida e Sofia Ribeiro. Através deles, a mensagem certamente chegaria a seu João. Do outro lado do mundo, Brás, São Paulo. A metalúrgica Santa Rita ainda estava envolta no barulho das máquinas. Seu João tinha 81 anos. Havia perdido peso e seus cabelos brancos aumentaram, mas a nitidez de seu olhar permanecia inalterada. No intervalo, ele reproduziu o vídeo enviado pelo Dr. Almeida em seu smartphone. Com seus óculos de leitura, ele observou os dois meninos barulhentos na tela minúscula. Cresceram tanto. Seu João murmurou para si mesmo, tomando um gole do chá quente na garrafa térmica. Na parede da fábrica estava pendurada a foto de 7 anos atrás. A foto apertando a mão de Michael no lobby do hospital. Ao lado, aumentavam a cada ano as fotos do crescimento das gêmeas. Para seu João, que havia perdido a esposa e não tinha filhos, as gêmeas do outro lado do mar eram como seus netos. Talvez alguns dissessem que ele tinha uma velhice solitária.
Mas ele tinha um orgulho de que uma única agulha que ele havia lapidado sustentava 2 vidas, tecendo o futuro. Esse fato era mais brilhante do que qualquer medalha, validando a sua vida como artesão. Seu João tocou a tela do celular gentilmente. Então, ele se sentou novamente em frente ao torno universal e ligou. O motor emitiu um rugido baixo e o eixo começou a girar. Hoje também, ele faria peças para alguém que precisasse em algum lugar do mundo. Seu trabalho não terminaria. Enquanto houvesse vida, aquelas mãos continuariam a se mover. Por que eles foram salvos no Brasil? Não foi apenas porque a tecnologia médica era superior. Foi porque o Brasil ainda preservava algo mais valorizado do que a eficiência ou o lucro. Quando o médico americano descartou a vida com base em probabilidades, o médico brasileiro e o artesão apostaram na possibilidade. Não foi uma resposta baseada em um manual, mas a imaginação que se aproximava da dor do outro e a honestidade de infundir a alma mesmo na parte invisível através do orgulho do seu trabalho. O que se chama de espírito artesanal ou humanidade brasileira não se refere apenas à técnica de fabricação, mas ao coração que reza pela felicidade da pessoa que a usa, da pessoa que é salva por ela. A agulha de 0,03 milímetros não era mais do que um pedacinho de metal que um sopro faria voar, mas ali continha um calor suficiente para transformar o desespero em esperança, cruzando fronteiras e idiomas. As vidas de Jéssica e Michael e das gêmeas Noah e Oliver ainda são iluminadas pela pequena luz acesa naquela velha fábrica do Brás. O mundo é vasto, mas quando a dificuldade é real, o calor da mão estendida pode estar inesperadamente perto, escondido em um lugar que parece velho e negligenciado. A verdade por trás da frase "só o Brasil nos salvou" é que a técnica chamada gentileza ainda vive profundamente naquele país.